Hoje eu vou falar com vocês sobre um detalhe que muita gente não se atenta para ele, pouca gente bate nessa tecla, mas que é fundamental no processo de emagrecimento. Você pode mudar esse hábito muito simples e ele pode te ajudar a emagrecer grandes quantidades, um percentual grande de gordura corporal e um processo bem simples de mudança. Se você reparar, se você começar a analisar a foto antiga, você vai ver que antigamente a nossa população tinha muita gente magra. E de uns tempos para cá você vê muita gente obesa e muita gente com sobrepeso. As pessoas atribuem isso principalmente a quê? A quantidade de fast food, as comidas ricas em gorduras e açúcar que antes você não tinha tanta oferta, as pessoas comiam muito mais comida de verdade. Isso tem um fundo de razão. Só que desde que o mundo é mundo, as pessoas se reuniam aos finais de semana para fazer churrasco, para fazer um evento, para tomar cerveja. Então, a grande maioria dos pacientes que a gente atende no consultório, elas conseguem ter uma rotina alimentar razoavelmente equilibrada de segunda a sexta. E aí tem a síndrome do sextor. Sexta-feira às 7 horas da noite parece que liga o botão, desliga o padrão, ligo o botão do compensatório da ansiedade, do tipo, agora eu vou começar a viver. E aí liga o botão do dane-se e a pessoa começa a comer tudo que ela vê pela frente, porque agora ela pode, agora ela está liberada, passou o sofrimento da semana, agora a vida dela vai fazer sentido. Então, sempre teve um pouco isso, do fim de semana ser liberado. Então, não achem vocês que antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, eram muito diferente disso. A grande diferença, na minha opinião, dos nossos tempos atuais para o anterior é a quantidade de gasto de caloria, de gasto de energia indireto que a gente tinha. Porque os nossos pais, eles eram atletas, eles faziam muita atividade física, eles faziam muito exercício físico, não faziam nada. Meu pai mesmo, dentro de casa, foi uma pessoa que sempre foi magra a vida inteira e nunca fazia exercício nenhum. Nunca, sim, eu vou estar sendo exagerado, mas nunca foi um atleta. Podia ter a pelada dele, futebol no fim de semana, mas não era um cara que ia na academia fazer musculação, que corria, talvez quando jovem, mas não era um praticante de atividade física, e assim muitas pessoas o eram, e eram pessoas magras. Então, por que essas pessoas eram magras? Só porque comiam comida de verdade? Hoje as pessoas ainda comem, boa parte delas, comida de verdade ao longo da semana. O problema é que essas pessoas, elas, ao longo do dia, elas paravam o carro delas na rua, iam caminhando até o trabalho. Hoje em dia, muitas vezes você não tem um estacionamento no seu trabalho, você pega um Uber para na porta do seu trabalho, você não tem o trabalho nem de andar de uma esquina a outra. A pessoa trabalhava na rua andando de um lugar para o outro. Hoje em dia, se a pessoa trabalha na rua, ela vai de um ponto ao outro, em vez de andando, a pessoa vai de Uber de um ponto ao outro. A pessoa, em vez de subir escada, a pessoa vai de escada rolante. A pessoa no metrô, um lance de escada, a pessoa pega uma escada rolante, a pessoa pega um elevador. Então parece bobagem. As pessoas falam que uma hora de corrida na esteira é uma quantidade muito pequena de caloria que não faz diferença. Realmente, se você pensar o que gasta para você subir um lance de escada, pode ser pouco, mas para uma pessoa que trabalha num prédio que ela vai subir 2 lances, vai descer 2 lances, 10 vezes ao longo do dia, são 20 andares, que ela vai ao longo do dia subir e descer 5 vezes na semana, são 100 andares que ela deixou de andar pegando elevador. Ao longo do mês, são 400 andares. E aí você vai ver que esses pequenos esforços, quando você somado várias vezes, começa a ser uma quantidade de gasto calórico que deixa de ser insignificante. Muitas vezes, quando você vai pegar e começar a fazer conta de somar, às vezes é um gasto calórico maior, mais importante, mais significativo
do que aqueles 45 minutos ou aquela meia horinha de esteira num ritmozinho fajuto que a pessoa faz na academia. Então, muitas vezes a pessoa que, ao invés de ir trabalhar de carro e parar na porta, dentro da garagem do seu local de trabalho, que ela vai de metrô e ela tem que andar uns 3 quarteirões até o trabalho para ir, para voltar, e dentro da estação de metrô ela tem que subir 3, 4 lances de escada, ao invés dela subir na escada rolante, ela sobe na escada tradicional. Se ela for somando ao longo do dia esses gastos, se era uma pessoa que não fazia absolutamente gasto nenhum, só de implementar esses pequenos gastos, eu já vi pacientes conseguirem emagrecer só de mudar esses hábitos. E eu estou falando de emagrecer 4, 5, quase 10 quilos com essas mudanças. Pessoas que vinham fazendo dieta, vinham fazendo uso de medicamentos, perderam o peso inicial, entraram no platô, não conseguia mais emagrecer, falava, eu faço esteira 2, 3 vezes por semana, um pouquinho de musculação, não vou fazer mais do que isso, não vou conseguir mais subir. A dieta eu já faço isso, não consigo cortar muito mais. O que a gente pode melhorar? Começamos a esmiuçar a rotina da pessoa. Olha, seus gastos indiretos em atividades rotineiras está péssimo. Vamos tentar atacar por aí. Quando a gente atacou nesse ponto, a pessoa deslanchou. E isso a pessoa não só emagreceu, como quando ela está mais leve, ela melhorou o condicionamento físico, melhorou o cansaço, ela passou a dormir melhor, se sentir mais bem disposta. Então, assim, a pessoa é outra, a pessoa transformou a qualidade de vida dela. Então, não desvalorize, estimule esses pequenos hábitos. Se você acha que eu estou... Não minimize isso, tente, faça esse teste por uma semana. Abandone o elevador na sua casa, no seu local de trabalho, abandone a escada rolante. Se você pode trabalhar de metrô ao invés de carro, faça esse teste e vê o que vai mudar. Tenta fazer isso por um mês. Vamos ver se só com isso você não vai melhorar, ficar um pouquinho menos cansado, não vai perder um pouquinho de peso. Faz aí o teste e fala para mim. Isso pode ter uma mudança significativa. Esses gastos indiretos podem representar 20%, às vezes 25%, 30% do que você gasta diariamente de energia. Às vezes o que você gasta na academia, principalmente se você vai na academia em dias alternados, você passa ali 45 minutos, uma hora, é 10% do teu gasto calórico, até menos. Então, esses gastos indiretos, você tem um gasto calórico muito maior. Isso ao longo de meses, isso ao longo de um ano, tem um poder multiplicador absurdo. Pode ser fazer você emagrecer aqueles 5, 10, 15 quilos que você precisa emagrecer e está há anos lutando contra. Uma pequena mudança de estilo de vida que você consegue, que é zero sofrimento. É muito mais fácil, por exemplo, que cortar aquele doce, que cortar aquele álcool, aquela bebida do fim de semana, e é transformador. Faz esse teste aí e depois fala para mim se não mudou tua vida. Um forte abraço, coloca para seguir o canal aqui, que a gente vai chegar aí com muito mais informação sobre saúde e qualidade de vida para vocês.